Fala galera, mais uma vez o Fala Guimorais na área, hoje para trazer um quadro diferente aqui para vocês, tá? O Fala e Joga. Como que funciona? Vamos falar um pouquinho dessa rodada do Campeonato Brasileiro que rodou, começou nesse final de semana, lógico, e vamos jogar um pouquinho também Futebol Manager, trazer um pouquinho de mais futebol aqui para pro nosso vídeo e bater um papo, falar um pouco sobre essa primeira rodada do Brasileirão, certo? Mas claro, antes de começar, quero que você já deixe a sua inscrição aqui embaixo, ative o sininho para quando chegar vídeo novo já aparecer no seu celular aí, no seu computador e você acompanhar mais um vídeo aí do Fala Guimorais, beleza? Depois já deixa seu like, compartilha, bora divulgar pra gente começar a crescer cada vez mais aí no número de inscritos, pessoal. Por favor, dá essa moral aí pra gente, beleza? Então vamos começar, lembrando, hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro, começou nesse final de semana, vamos falar bastante aí do Brasileirão e vamos jogar. O clube que eu escolhi pra gente começar, não vou mexer no clube que eu torço, até porque não quero passar raiva duas vezes, tá? Então vamos mexer só no Vasco, que é mais legal. O Vasco é do povo, o Vasco, todo mundo gosta do Vasco. Vamos falar desse time do Vasco para essa temporada 2023 também, tá? Então a gente joga com eles, beleza? Então, para começar, começando um ano aqui no Vasco, então para quem já conhece o Futebol Manager, já sabe de todas as situações que o Manager apresenta, é muito detalhista, né? Então tem muitos detalhes em qualquer negociação, então sempre muito atualizado, muito realista o jogo do Futebol Manager, tá? Pra gente começar, vamos começar falando aí dessa equipe do Campeonato Brasileiro. A rodada começou no sábado. Sábado, primeiro jogo para dar o pontapé inicial aí pro Brasileirão. Começou com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Palmeiras e Cuiabá. Jogo bem complicadinho para arbitragem, viu, pessoal? A arbitragem bem confusa, né? Teve muita discussão, inclusive tem novas regras, eles são mais severos agora em questão de reclamação, então tem que tomar um certo cuidado agora os atletas, a comissão técnica, tanto que o Abel Ferreira já foi expulso na primeira partida, tá? Então isso logo no primeiro jogo, demonstração de diversos cartões e aí também teve a expulsão do Abel Ferreira na partida. Muita discussão, mas que o Palmeiras conseguiu a sua vitória, né? O gol do Flaco Lopes ali acabou decidindo o jogo. O primeiro gol do campeonato foi marcado pelo Endrick. O time do Palmeiras bem modificado ainda, né? Por conta das contusões, como eu havia comentado, por conta de lesão de jogador principal como Rony e Rafael Veiga. Atletas que estavam fora e vão ficar um tempinho fora aí também da equipe do Palmeiras, certo? A equipe do Vasco, vamos voltando aqui pro nosso Futebol Manager, só para poder definir a questão do estilo de jogo. Difícil, né? Mas eu gosto de jogar esse tic-tac em profundidade aqui, que é o trabalho de um Maurício Barbieri, né não? Maurício Barbieri gosta desse estilo de jogo, principalmente transição rápida, né? Eu vou confirmar aqui, 4-2-3-1 com extremos, pra gente já começar a jogar. Vou escolhendo aqui os atletas, né? E a gente vai continuando conversando aí sobre o Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Palmeiras conseguiu um bom jogo, tinha um bom público no sábado, né? Para começar o Campeonato Brasileiro é importante. Então, começou bem, tinha um bom público. O Palmeiras não fez um grande jogo da parte técnica, tá? Então, não era das melhores, né? Para da equipe do Palmeiras, mas é importante começar com 3 pontos. A tabela sabe que o Campeonato Brasileiro dá a disponibilidade dos times acabarem vivendo uma montanha russa, né? Caindo um pouquinho de produção, melhorando, então com o tempo a situação vai fluindo, às vezes acaba perdendo um ponto fora de casa, que alguns jogos acaba sendo recuperando esses pontos. O Campeonato Brasileiro, pontos corridos acaba favorecendo nessa parte, né? Então isso acaba ajudando bastante. Mas é importante também ter todo esse cuidado na quantidade de jogos que acaba perdendo pontos, jogos importantes, jogos que acabam prejudicando lá na frente. Principalmente para um time que com certeza vai disputar o título aí do Campeonato Brasileiro mais uma vez, né? Então é importante, foi bom o Palmeiras já ter começado nesses 3 pontos, já mantém isso, principalmente jogando em casa, né?
é um critério sempre para poder buscar os títulos, vencer dentro de casa. Aí fora de casa a situação já muda um pouco. O segundo jogo que teve lá no Campeonato Brasileiro no sábado foi América Mineiro e Fluminense. O América Mineiro até que vem fazendo uma boa temporada, né? Você vê que a equipe do Atlético do América Mineiro consegue surpreender. É importante você ver uma equipe que consegue jogar mais leve, né? O Mancini parece que encaixou na formação tática. Teve alguns jogadores que estão conseguindo se destacar também. Então vem fazendo um bom começo de 2023, né? E a expectativa era de ter uma partida bem mais equilibrada, né? Bem mais equilibrada. O Fluminense, o América teve suas oportunidades, mas jogar contra essa equipe do Fluminense 2023 realmente tem sido um grande desafio. Um grande desafio mesmo, porque é uma equipe que vem muito leve dentro de campo. O Ganso, mais uma grande temporada para poder jogar com a camisa 10 ali do Flu. Tem muita qualidade, é um time que sabe jogar muito bem na questão de transição ofensiva, você ter essa participação do meio campo. É um time que sabe jogar desde o goleiro, né, com a bola no pé. E o Fábio talvez teve que se acostumar um pouquinho mais com o estilo de jogo, muito tempo no Cruzeiro, que não tinha esse estilo para poder estar jogando. Então, com o Diniz a situação é diferente, é um time que consegue ter essa facilidade de sair jogando, buscando o jogo lá no campo de defesa, construindo, né, que é o mais importante. E aí você chega para poder fazer mais um grande jogo, e principalmente começando fora de casa. A mesma situação que eu falei pro Palmeiras, né, de começar com os 3 pontos dentro de casa, vale para a equipe do Fluminense, né? Teve gols importantes, perdeu um pênalti com o Cano, né? Você perde um pênalti com o Cano, mas você tem um ataque que consegue construir muitas jogadas, tanto que logo depois o Cano foi lá e fez o seu gol. Então é uma coisa que o Fluminense vem cada vez mais se capacitando, né? O time capaz de poder bater de frente com qualquer equipe, né? Principalmente isso, já demonstrou isso no Campeonato Carioca, e agora talvez esse Campeonato Brasileiro na própria Libertadores, né? Fez um grande jogo contra o Alianza Lima. Então é um time... Alianza Lima ou Sport Cristal? Agora eu não lembro. Sei que foi jogar lá no Peru, mas venceu bem. É um time que consegue se adaptar, né, ao adversário e impor seu jogo, seja dentro de casa ou fora de casa. Isso aí não tem importado para a equipe do Fluminense. Isso é muito bom, isso é muito importante. É o estilo de jogo sendo muito bem trabalhado pelo Fernando Diniz, e isso vem dando um resultado muito satisfatório, né? Você ganhar o Campeonato Carioca dentro do Maracanã lotado, com a torcida adversária e tudo mais, você coloca uma pressão, né, no seu adversário, né, porque talvez um dos melhores times aí do futebol brasileiro durante um bom tempo, né, ao lado do Palmeiras. E aí você começa a sua temporada bem, você consegue ganhar títulos, você consegue buscar esse lado de aproximação com o torcedor, né? O Fluminense teve o seu último grande título lá em 2012, viveu altos e baixos, com o próprio Diniz, né? É um time que estava no começo, buscava o resultado, conseguia fazer um resultado positivo, mas depois caía de rendimento, mas o Fluminense bancou, é um time que vem dando muito trabalho. E acho que tem ainda um progresso a aparecer nesse Campeonato Brasileiro. É importante considerar o futebol que o Fernando Diniz vem implementando no Fluminense, tá? É um time que tem que tomar muito cuidado, porque é um time que sabe jogar. É satisfatório ver hoje o Fluminense jogando. Quem diria, né? Uma equipe com Felipe Melo dentro de campo, tendo essa satisfação, né? De poder jogar, de poder... ver o futebol bem aplicado dentro de campo. É um time muito completo, muito completo. Gostoso de ver a equipe do Fluminense jogando. E aí conseguiu a vitória por 3-0, né? Conseguiu 3-0, poderia ser 4, como eu falei, o Cano acabou perdendo um pênalti. E é um time que vai dar esse suor pros adversários.
Isso com certeza o Fernando Diniz vem aplicando muito bem seu estilo de jogo. E mais importante também, o pessoal entendeu como que joga, né, o Fluminense. Entendeu muito bem os jogadores do Flu, entenderam muito bem a tática com o Fernando Diniz, e isso hoje faz muita diferença. Hoje faz muita diferença, é importante ter essa dinâmica e a facilidade de ser um time aplicado também dentro de campo, né? O terceiro jogo que teve no sábado, aliás, o sábado foi repleto de jogos, tá? Foi repleto de jogos. A rodada foi maior no sábado do que no próprio domingo. Então, a equipe do Botafogo recebeu o São Paulo no Engenhão. E aí a situação foi um pouquinho pior para a equipe do São Paulo, né? A equipe do São Paulo que ainda vive essa crise interna, a questão de bastidores, a cobrança muito forte em cima do presidente, né? O Casares. E isso vai continuar ainda, talvez, enquanto não houver mudanças ali dentro da própria diretoria, né? E você também não ter uma mudança dentro de... a questão de comissão técnica. Aparentemente a situação do Rogério Ceni já não tá das mais favoráveis, né? Quando foi eliminado lá no Campeonato Paulista, nas penalidades, apesar de ter começado bem na Sul-Americana, uma boa vitória fora de casa, mas ainda não é das melhores. Ainda não é das melhores. E isso precisa ser demonstrado dentro de campo também, né? Parece que o São Paulo, muitos jogadores, eles não desaprendem a jogar, isso com certeza. Então, o que parece é que realmente o São Paulo desaprendeu. Os jogadores não sabem o que tem que fazer com a bola, não tem padrão nenhum de jogo, e o São Paulo não consegue evoluir, né? Às vezes ganha, mas é um ponto de interrogação ainda, porque o próximo jogo talvez seja do mais complicado, né? Sempre o próximo jogo que acaba sendo fazendo a diferença para a equipe do São Paulo. E isso vem acontecendo, né? O São Paulo começou ali na Sul-Americana, fez um bom jogo, ganhou de 2-0, passou uma semana, foi a estreia da Copa do Brasil em casa contra o Ituano. Um jogo horroroso, 0-0, mas um jogo horroroso. São Paulo não conseguiu jogar em momento algum. Então, isso há uma cobrança muito grande em cima da diretoria, em cima dos jogadores, né, principalmente. E claro, a pressão em cima do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni cada vez mais ele fica pressionado. Teve nota da torcida independente, né, questão dos jogadores, questão do Rogério Ceni, para dar aquela pressionada. Então a gente não sabe qual que é o futuro ainda, qual que é o futuro do Rogério Ceni. E sábado fez mais um jogo muito fraco. O Caleri ainda conseguiu fazer seu golzinho, o Lucas Perry fez algumas boas defesas, mas o Botafogo foi mais eficiente, conseguiu começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito, né? Deixa eu só ver aqui, o Vasco já recebeu algumas propostas de empréstimos em cima do... O Taubaté tá querendo contratar o Laranjeira. Eu já libero Laranjeira para próxima, já para essa temporada. Vou rejeitar a proposta, vou segurar o Laranjeira. E aí, o House é o goleiro, né? Pode ir que eu já tenho 2 goleiros, não gosto de ficar trabalhando com tanto goleiro assim. E agora vamos apresentar o plantel, né? Voltando a falar do São Paulo, o Botafogo conseguiu uma vitória, duas bolas aéreas, né? 2 cruzamentos, muito bem feitos, inclusive, muita qualidade. O que mais me chama a atenção foi a questão do primeiro gol, a liberdade que o Tiquinho Soares teve para poder cabecear. Chegou com muita facilidade, o cruzamento chegou certinho, claro, ali a meia altura, mas a questão é que você chega a defesa do São Paulo chega num ponto que é assustadora a falha em questão de espaço, leitura de jogo. O Alan Franco fez uma partida horrorosa. Então é um time que ainda precisa se organizar, talvez começar lá de trás de novo. Aparentemente achou um goleiro agora, o Rafael é bom goleiro, mas o sistema defensivo, apesar de ter bons nomes, não consegue ter uma organização. E também agora
não vai ter aquele primeiro volante de contenção, né? Aparentemente o Luan tá cada vez mais longe do São Paulo, né? Deixa eu ver aqui, não quero fazer qualquer promessas por agora, mas quero falar sobre as nossas expectativas para a temporada. Acho que somos suficientes bons. O pessoal se sentiu ofendido. Aqui, deixa eu ver, positivo. Era isso que eu queria ouvir. É bom saber que existe esse balneário, algum apoio a essa ideia. Lembrando, só pessoal, só pra... Aqui tá em português de Portugal, tá? Então, só pra deixar aqui que algumas palavras vai ser um pouquinho diferente. Positivo, convencer, mais uma positiva. Todo mundo saiu muito bem encorajado, contente da nossa reunião, tá? Sempre no começo do jogo vai ter essas bastantes introduções, né? Porque, como eu falei, é um jogo muito realista, então é uma coisa bem próxima do que a gente já está acostumado no futebol, né? Voltando a falar do São Paulo, o Botafogo começa bem, apesar do Botafogo ainda ter seus lapsos, tá, pessoal? Ainda não é uma equipe que brilha, né? É uma equipe que ainda tem muita dificuldade em apresentar o seu jogo. O Luiz Castro ainda é um cara que não achou o seu esquema, não achou uma equipe para poder rodar da melhor forma, né? Acho que o Botafogo precisa demonstrar mais para a temporada. Acho que está bem longe de ser um Botafogo competitivo, né? Acho que é um Botafogo para meio de tabela, por enquanto. É um time que tem dinheiro agora, né? Por conta de ter virado SAF. É um time que tem condições de reforçar e vai, acredito que para o meio de temporada vai trazer alguns bons valores, bons jogadores para poder manter essa de um time forte, né? Já tem bons jogadores dentro do seu elenco, mas precisa manter essa regularidade também aí durante toda a temporada. E aí precisa demonstrar mais, né? Até porque um Botafogo que não conseguiu nem chegar numa fase final de Campeonato Carioca. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. O Botafogo precisa ficar esperto. Esse ano com certeza vai ser um dos campeonatos brasileiros mais disputados. Tem os melhores times aí do Brasil dentro da Série A. Então o Botafogo precisa ficar atento também. Não acho que vai ser rebaixado, acho que tem time pior, mas é sempre bom ficar de olho, né? Aqui a Portuguesa, cara. A Portuguesa tá de olho no House, né? No House eu vou aceitar a proposta da Lusa, eu gosto da Lusa. Apesar de eu já ter aceitado a outra proposta, vamos ver, agora eles negociam agora com o jogador para onde ele quiser jogar. E aí o Botafogo ainda precisa desse brilhantismo numa temporada. Quem sabe uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro acaba ajudando o Fogão, né? O Botafogo precisa voltar, né? Voltar a ser um Botafogo protagonista, né? Há um bom tempo, talvez a torcida sinta essa ausência de um Botafogo que participe, busque títulos, seja participativo no topo da tabela, né? Então isso acaba afetando de certa forma. Deixa eu só tirar o Ignaldo aqui, que ele tá com a seleção. E esse aqui 4-2-3-1. Coloquei o melhor, a gente vai ter um amistoso agora com o Novo Horizontino, se eu não me engano. O Grêmio Novo Horizontino. Amistoso, nós vamos passar por 3 amistosos contra o Botafogo e contra a equipe reserva aí do próprio Vasco, tá? E aí depois começa a temporada de vez. Vamos ver como que essa equipe vai se comportar. Não sei porque tá vermelho o uniforme, mas vamos ver como que essa equipe do Vasco vai se comportar aí na primeira partida, tá? Deixa eu saltar aqui. Eu vou deixar só os melhores momentos, tá? Para não ficar uma coisa tão pesada. Resumo aqui só os lances decisivos. Velocidade dos melhores momentos, para deixar uma coisa um pouco mais rápida também. E velocidade do jogo em texto também, tá? Então a gente vai acompanhando, vai trocando uma ideia. Deixa a situação acontecer, bola rolando. Novo Horizontino e Vasco da Gama, primeiro amistoso aí da temporada, tá? O outro jogo que teve foi no Nabi Abichedi, né? Foi RB Bragantino e Bahia. Bahia começou o jogo em cima, começou o jogo apertando e conseguiu fazer 1-0. A equipe do Bahia ainda está num processo de construção, ainda está num processo de crescer, nessa chegada principalmente, né,
do SAF, entender um pouquinho melhor essa estrutura. Já teve algumas boas contratações, mas acho que é uma coisa que vai demorar uns meses para rodar de vez. A equipe do Bahia sempre foi muito forte, muito chato de enfrentar, né, lá na Bahia, mas ainda precisa de um empurrãozinho para poder disputar coisas grandes. É um projeto a longo prazo, tá? E o Bahia ainda vai enfrentar disso. Começou bem o jogo, mas o RB Bragantino, o primeiro gol foi um golaço do Bruninho, jogada muito bem trabalhada com ele ali na individualidade, no drible, deixou 2 jogadores para trás, inclusive o goleiro, e aí conseguiu fazer o primeiro gol. Depois aí a equipe do RB Bragantino virou com o Sacha. Mas o RB Bragantino sendo aquele time bem complicado de se jogar, saiu dos seus principais jogadores, talvez o principal jogador que era o Arthur, mas eu acho que a estrutura dentro de campo já foi montada pelo próprio Barbieri aqui do nosso Vascão, para ser um time muito chato, né, dentro de campo, muito organizado, transição rápida, jogadores velozes. Então o Bruninho pode ser uma das grandes revelações aí dessa temporada. Terminou o primeiro tempo aqui, pessoal. Vamos ver quem a gente jogou melhor, né? 5 finalizações contra 1 da equipe do Novo Horizontino. Vou manter essa equipe. Daqui a pouco já começar as substituições, né? Começar as substituições, que como é amistoso, deixa o pessoal jogar um pouquinho. Bola rolando aí pro segundo tempo. E aí, em Bragança, a equipe do RB Bragantino conseguiu fazer o 2-0. 2-1, desculpa, e aí conseguiu seus primeiros 3 pontos também na tabela do Brasileirão. Importante, como eu falei, começar ganhando. A pressão é sempre quem tá jogando dentro de casa, é complicado, né? Porque precisa desses 3 pontos para se dar bem, começar a fazer a equipe rodar da melhor forma, principalmente equipes que ainda vão crescer durante a temporada, então precisa mais dessas aparições aí. Deixa eu começar as substituições aqui. Alex Teixeira vai sair para a entrada do nosso vovô Nenê. Zé Gabriel, vai entrar o Galarza. O que mais aqui? Vai sair o Léo para a entrada do grande Robson Bambu. Mas acho que eu vou tirar o Aureliano também. Vou colocar o Figueiredo. Acho que eu vou colocar o Paulo Vitor no lugar do Pedro Raul. Deixa eu ver se dá. Não é esse Paulo Vitor não. Já deu pra ver que eu vou precisar de um centroavante reserva. Alguém ali pra poder jogar no lugar do Pedro Raul, se necessário, né? Se necessário. Eu vou colocar o Juninho, mas acho que eu vou inverter a posição aqui depois do Figueiredo com o Juninho. O Puma. Deixa eu ver se eu vou tirar alguém aqui do lado direito. Acho que eu vou acabar colocando esse Paulo Henrique, que também joga nessa posição. E no lugar do Lucas Piton, grande Edmar. Por enquanto é isso. É meio amistoso. Vou fazendo várias alterações durante o jogo. Vai seguindo 0-0. A equipe do Novo Horizontino melhorou no segundo tempo. Tá apertando mais. Continuando, ainda no sábado. Como eu falei, o sábado teve muito jogo ainda até pra gente debater aqui. A equipe do Atlético Paranaense teve uma boa vitória pra cima do Goiás, né? Pra cima do Goiás, foi pra cima, conseguiu fazer 2-0. Pedro Henrique fazendo o gol, né? O segundo gol, se não me engano, foi do Vitor Roque, mas é uma equipe que também funcionou na bola aérea. Deu muito trabalho aí na bola aérea. E a equipe do Goiás não conseguiu acertar essa marcação. Teve poucos lances ali do Goiás para conseguir, pelo menos, diminuir o placar, né? Então, mais uma vez, o Atlético Paranaense mostrando sua força dentro de casa. É uma equipe que sabe jogar, que sabe trabalhar bem essa bola. Tem uma transição muito rápida. O Paulo Turra tem aí seus valores, né? É um treinador ainda que está começando, está iniciando essa trajetória como treinador, mas é muito antigo já no futebol e conseguiu uma boa vitória, começar com 3 pontos dentro de casa, até porque é uma equipe que vai disputar outros campeonatos também. Então o Atlético Paranaense sempre sendo essa pedra no sapato, sempre muito
É sempre muito chato jogar na Arena da Baixada, né? E o Atlético Paranaense vem se demonstrando essa força muito grande aí dentro de casa. E fora de casa também, nas últimas temporadas, o Atlético Paranaense vem se tornando uma das grandes potências, né? Porque chegar em final de Libertadores, chegar em final de Sul-Americana, ganhar título, então é uma equipe que vem sendo conhecida aí no cenário sul-americano, e o trabalho vem sendo bem feito. Isso iniciou, claro, lá com o Thiago Nunes há uns anos atrás e vem surtindo efeito agora. São projetos, né? E aí quando você começa a perceber isso, começa a entender que é um trabalho que foi montado a longo prazo, tem bons valores, tem boas vendas. Acho que o Vitor Roque talvez não passe nem dessa próxima janela para ser uma grande venda aí para o futebol brasileiro. Então é uma equipe que vai continuar dando trabalho, vai continuar revelando bons jogadores e vai continuar crescendo. É projeto, é uma situação bem trabalhada, né, internamente, e isso vem surtindo efeito. Colheu, plantou lá atrás, tá colhendo agora. Aos pouquinhos o Atlético Paranaense vem se tornando cada vez mais forte no cenário nacional e internacional, tá? Cara, eu acho que eu vou atrás de um centroavante. O Juventus está tentando um empréstimo aqui do Laranjeira. Eu não vou liberar o Laranjeira, vou tentar segurar um pouquinho mais, mas eu vou dar uma olhada num centroavante. Precisa de um centroavante aí para tentar procurar aqui. Germancano, que esse cara tá jogando na temporada, é sensacional, né? O Fluminense já falou que ele não tá à venda. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui na equipe de observação. O centro de observação que eu quero colocar. Eles acharam o Marlos. Tá. Feedback da gente. Acredito que a transferência mais agradável pode ir para o norte. Ele quer jogar lá na Inglaterra. Tá longe de nós. Deixa eu criar um foco de recrutamento, porque eu quero um centroavante. Transferência e empréstimo. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais o potencial dele. A idade. Até uns 28 anos. Acho que... Dá uma olhada no futebol argentino pra ver o que tem o futebol. Geralmente o futebol argentino tem bons nomes, né? Não à toa que alguns já cresceram aqui no futebol brasileiro. Continuando, então a vitória do Atlético Paranaense 2-0 para cima do Goiás. Ainda teve no Castelão Fortaleza e Inter. Fortaleza Internacional. Fortaleza ainda o Matheus Julião acabou se machucando, vai ficar pelo quase um mês e meio fora. O Fortaleza aqui vem mais para uma grande temporada, né? É um time que vai ser chato. Como eu falei, o projeto, quando ele tem um foco, quando ele tem um planejamento, quando ele tem uma organização, começa a colher lá na frente. E assim foi com o Fortaleza. Desde o Rogério Ceni, a chegada do treinador argentino, o Vojvoda. Você tem um time que sabe jogar, são jogadores que saem durante a temporada, mas que outros chegam e que entendem a mesma filosofia. Talvez isso seja um dos grandes diferenciais aí do Fortaleza, porque vem colhendo agora durante as últimas temporadas. Mais uma vez vem jogando um torneio sul-americano, então é bom para se manter dentro do cenário nacional como um dos grandes destaques, assim como foi na temporada passada no Campeonato Brasileiro. E você tem a chegada em torneios, vira uma rotina, né? Em torneios internacionais, torneios sul-americanos. Então é legal ver isso do Fortaleza, tá? O Madureira tá interessado no nosso Lucas Oliveira. Acho que o Lucas tem uma cláusula, não, tá? Ele vai por empréstimo, empréstimo o Madureira. É bom que vai estar próximo da gente, a gente consegue observar também, tá? Então eu vou liberar nosso queridíssimo Lucas Oliveira para jogar no Madureira. E aí o Fortaleza vem fazendo um bom trabalho. Começou com um empate, né, contra o Internacional. O Inter ainda tentando se encontrar na temporada. O Mano disse que gostou da chegada, desse começo de temporada
do campo do Internacional, ainda tem algumas coisas para poder evoluir, tem jogador para poder chegar, o Arangues chega ali no meio do ano, acho que vai dar uma força muito grande, né, para essa equipe, principalmente no meio campo, jogador que agrega na posse de bola, no setor de criação, então é um time que ainda pode estar crescendo durante a temporada, mas é como eu falei, vai ter o Campeonato Brasileiro, né, apenas, vai ter só o Campeonato Brasileiro, e a Libertadores. E a equipe do Internacional precisa mostrar essa força. O Inter é muito grande, só que precisa demonstrar realmente essa força dentro de campo, algo que não vem demonstrando, principalmente pela eliminação precoce lá, não chegou na parte final do Campeonato Gaúcho. Então é uma equipe que ainda precisa se encontrar na temporada e demonstrar a força que já apresentou nos últimos anos, certo? Aí consegue um empate no Castelão, é um bom resultado. Jogar no Castelão não é fácil, com certeza, mas é um bom resultado para começar a temporada no Campeonato Brasileiro. E claro, os jogos no Beira-Rio também vão ser muito complicados, sabe, da sua força, jogar num campo grande, jogar com a torcida, né, a torcida sempre fica muito em cima, então isso acaba sendo o diferencial. Vamos para o nosso segundo jogo, segundo amistoso, Vasco e Botafogo de São Paulo, também uniforme diferente do Botafogo, né, amarelo, e aí agora segundo amistoso da temporada, a equipe aí com a mesma formação, os mesmos jogadores do primeiro jogo, é bom para poder dar ritmo para a molecada. E a equipe do Vasco aí vem para o primeiro ataque, quase que o Alex Teixeira já abre o placar, tá? Para finalizar o sabadão, esse jogo talvez é a grande expectativa de vascaínos e torcedores do Atlético, porque o Atlético ele vive um momento conturbado, principalmente com o Kudê, né? O Kudê, ele tá pressionando para poder sair, porque ele não quer deixar de receber a multa que ele tem que receber. Acho que até faz muito sentido, né? Ele tem uma boa grana para poder receber. Ó, o primeiro gol da temporada, Luca Orellano abre o placar para a equipe do Vasco contra o Botafogo. Boa jogada do Lucas Piton pelo lado esquerdo, né? Explorou bem, cruzamento de direita, e o Orellana ali conseguiu finalizar. Goleirão não conseguiu fazer defesa, é o Vascão da massa, é o gigante da colina, não tem jeito. E aí você tem um impasse, né? Porque se o Atlético mandar ele embora, vai ter que ser uma baita grana pro treinador. E aí o Atlético não quer pagar isso, né? E logicamente o Botafogo vai lá e empata o jogo já, né? Não, brincadeira, vou ter que passar raiva com o Vasco, não vai ter jeito. E o Kudê também não vai pedir demissão, então os dois estão empurrando com a barriga. O Atlético Mineiro conseguiu ganhar o Campeonato Mineiro, mais um do Luca Orellano, aí colocando o Vasco de novo na frente do placar, mas a situação não é boa, né? Porque vem fazendo jogos seguidos, jogos muito abaixo do que é esperado. Você tinha o Hulk, né, que é o único jogador que parece que tá conseguindo encaixar, além do Paulinho, né, nessa temporada 2023. Aliás, foi uma ótima contratação da equipe do Atlético Mineiro, ter o Paulinho junto com o Hulk para também ser um protagonista, né, dessa equipe. Mas a equipe ainda precisa encontrar. Você tinha jogadores que transformavam esse time num time muito rápido, né, de muita movimentação. Até o Nacho ajudava bastante nessa parte. Mas aí você perde o Nacho, você tem o Zaratio, ainda perde alguns jogadores ali do meio campo. Você traz Patrick, Edenilson, você pesa muito o seu meio campo e aí não consegue ter a mesma produção que teve em outra temporada. Então isso acaba sendo um diferencial também, tá? O esquema de jogo, a forma de atuar dentro de campo, algo que não vem dando muito certo para a equipe do Atlético Mineiro. E isso foi comprovado, até porque enfrentou um Vasco que tá cheio de energia, ficou um bom tempo sem jogar, porque foi eliminado de muita coisa, né? Ainda nesse começo de temporada só sobrou o Campeonato Brasileiro. Então agora vai ter que correr atrás. Maurício Barbieri, é claro, tá no início de um projeto, até porque trouxe vários vários jogadores. Então ele precisa se encontrar,
né, dentro de campo, precisa montar uma equipe forte, precisa montar uma equipe equilibrada, e o Vasco ainda não tinha demonstrado isso na temporada, mas fez 10 minutos, 2 gols, conseguiu se fechar, teve oportunidade até para poder fazer mais. Só que aí a situação já mudou um pouquinho, né? Você se retrai, chama o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda consegue diminuir, mas precisa demonstrar mais a equipe do Vasco. Obviamente, conseguir 3 pontos para começar o Campeonato Brasileiro no Mineirão, ótimo, ótimo, não tenho o que reclamar. Mas a cobrança agora vai ser muito maior porque só tem uma competição. Só tem apenas uma competição para poder jogar. Então é uma pressão ainda maior em cima do Vasco. Mas é a ótima vitória. Ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão não é fácil, né? E é um baita resultado. É um baita resultado. E isso vai se transformar também num grande resultado quando tiver o estádio, né? Pronto, já oficializado, para poder estar recebendo aí a toda a torcida, o novo estádio do Atlético Mineiro. Então isso vai com certeza ser de grande valia, né, para o Galo na temporada, porque pela estrutura que está sendo montada, pela forma que está sendo criado ali o... Fiz várias alterações aqui, vocês estão vendo aí, né, pessoal? A forma que está sendo criado o estádio, foi criado, né? Parece ser um grande caldeirão. Parece ser um grande caldeirão. E aí, claro, isso acaba impactando também, né? Acaba impactando para poder... Ó o Pedro Raul. Até que enfim, Pedro Raul. Pensei que não ia fazer gol nessa pré-temporada. Acaba impactando na força que dá pro time e tudo mais. Isso acaba sendo muito importante. Então, o Galo vai ganhar bastante quando tiver o seu novo estádio, tá? Partindo para domingo só teve 3 jogos. Sábado teve 7 jogos, até porque muito por conta das mudanças, pessoal, no calendário, tá? Você vê que agora começa uma maratona, começa a ter muitos jogos sábado, domingo, terça-feira, quarta, quinta. Então, porque começa a juntar a Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, isso acaba impactando na sequência. Então, muitos jogos vão ser no sábado, alguns podem aparecer num domingo de manhã, numa segunda-feira. Então, a gente vai acostumar a voltar, né, ao ritmo do Campeonato Brasileiro aí também. Beleza? E aí, no domingo, a gente teve Flamengo e Coritiba. Flamengo correu muito atrás do Jorge Jesus, mas não deu certo, né? Fim de partida, ganhamos, primeira vitória na temporada, estamos invictos, hein? Segura o Vascão da Gama. É a tropa. E aí na temporada, você tem uma equipe como o Flamengo que não conseguiu ganhar nenhum título. Correu atrás de um Jorge Jesus, depois de ter demitido aí o Vitor Pereira, né? Não tinha mais condições de ter o Vitor Pereira dentro do clube. E aí você tem um Jorge Jesus para poder correr atrás, tentar a volta dele. Mas ele não tava com tanta vontade assim, convenhamos, né, pessoal? E aí o Flamengo vai lá e acerta com o Jorge Sampaoli. A expectativa é que o Flamengo comece a se movimentar bastante agora no mercado de trabalho. Assim como foi em outros clubes, né? Você vê um São Paulo no Santos, o próprio Atlético Mineiro, é contratação a rodo. E aí jogadores, claro, ele tem uma maior confiança, né? E precisa... O Flamengo precisa manter isso, porque ele já avisou que vai cobrar, né? Essa questão de contratações. Então... é um treinador muito bom. Eu acho que pro futebol brasileiro é boa essa dinâmica, né? Essa dinâmica aí de um treinador moderno que trabalha muito bem a bola. Lembra, obviamente, o estilo ali do Fernando Diniz, um time muito intenso, porque ele é muito intenso, né? À beira do gramado. Então, alguém inclusive vai ter que explicar as novas regras da arbitragem para ele, porque é um treinador que reclama muito com a arbitragem. É um cara que toda hora tá reclamando, toda hora tá ali em cima, tá batendo boca, tá... Eita, peraí, o Laranjeira? Não, Laranjeira eu não vou liberar, não.
tá cobrando a arbitragem. Então isso precisa ser muito bem cuidado pela equipe do Flamengo ali, porque é um grande detalhe que o São Paulo precisa melhorar bastante, tá? E aí o Flamengo venceu por 3-0, o Ayrton Lucas é o melhor jogador da temporada, mais uma vez deixando sua marca, né? Deixando seu golzinho. É um jogador que vem crescendo, foi comprado agora pela equipe do Flamengo, vem crescendo bastante e vem demonstrando isso dentro de campo. Muito bom pro Ayrton Lucas, porque tá numa vitrine boa, né? É importante ele manter esse futebol para quem sabe até aparecer nesse novo ciclo de seleção brasileira. Um jogador que tem capacidade para poder voar mais longe, né? Chegar cada vez mais longe e aí conseguir uma boa... uma convocação, conseguir quem sabe ser vendido para um grande time da Europa. Então é bom ele ter essa vitrine aí dentro de campo também. Beleza? E o Flamengo amassou, né? O Flamengo foi muito bem no jogo. O Flamengo voltou a ter a sua força. Ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu acredito que o Sampaoli vai colocar isso dentro de campo, né? Que é o Pedro e o Gabigol. Não tem como você deixar esses dois jogadores sem atuarem juntos. Pra mim não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E isso acaba mudando um pouquinho, né? Porque você tem a qualidade exposta, né? Ali dos jogadores. São jogadores que nos últimos anos têm sido muito decisivos. Muito decisivos. E isso tem que ser utilizado dentro de campo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, você tem que colocar o que você tem de melhor, né? Então isso faz muita diferença. E o Flamengo, quando ele consegue aproveitar disso, quando ele consegue colocar dos seus melhores jogadores e eles estão em alto nível, aí o Flamengo consegue desleixar na partida. Isso faz diferença e ontem o Flamengo conseguiu. Gol do Pedro, Ayrton Lucas. Tem a base também chegando muito forte, né, na equipe do Flamengo. É bom que é uma base muito bem trabalhada. Então isso acaba fazendo também a diferença. E o Flamengo conseguiu um resultado positivo para diminuir aquela pressão. A situação é a seguinte: o Flamengo sai de um 3-0 contra a equipe do Coritiba. Beleza, começa bem o Campeonato Brasileiro, é bom para poder diminuir essa pressão, porque se começa patando, perdendo, vai para uma pressão desnecessária, né, pro próximo jogo. Não que não vá ter, por quê? Essa semana tem Libertadores, e a Libertadores o Flamengo precisa ganhar agora, porque sabe que são apenas 6 rodadas, é difícil, tudo pode acontecer numa Libertadores, e claro, óbvio, né, o Flamengo é um dos grandes favoritos para ganhar esse título, então vai ter uma pressão muito grande. Volta essa pressão. Mas claro que com 3-0 a confiança também é retomada pelos jogadores e tudo mais. Precisa disso. Porque senão a situação vai piorar. Olha o Juninho abrindo o placar para a equipe principal do Vasco no amistoso contra a equipe reserva. E isso vai piorar. Aí vira uma bagunça eterna e o Flamengo vai ficar num ciclo vicioso ali de crise, né? Mas como eu falei, vai ter que se mexer no mercado porque o Sampaoli é o cara das compras, né? É o cara das compras. Se der certo, muito bem. Se não der certo, os jogadores que fiquem lá. E assim foi em outros clubes, assim que foi na carreira dele. Tem que estar ciente. Vai contratar o Sampaoli, tem que ter caixa, tem que ter grana, porque o Sampaoli é um estilo de treinador que gosta de ter os seus preferidos, né? Jogadores que ele gosta no mercado, jogadores que ele tem confiança. Então pode se preparar que o Flamengo vai se mexer no mercado, vai partir para cima ali, porque também é um clube que tem um poderio financeiro que plantou lá atrás e está colhendo muito bem nos últimos anos, né? Principalmente o ano passado foi um recorde dos recordes ali de arrecadação e tudo mais. Então o Flamengo tem dinheiro. Do lado do Coritiba, eu acho que o Coritiba ainda vai ter que mostrar algumas coisinhas. Vai ter que mostrar. Ih, caramba. Que merda, cara. O Orelhano se machucou. Aí,
Aí me quebra, né? Nossa, me quebra feio. Vou colocar o Gabriel. Ai, cara, coloquei errado. Pô, o Aureliano tava jogando mal bem, pô. Fez 2 gols no último jogo. Mas tudo bem, tá tudo bem. Nada aconteceu ali com o Aureliano. Espero. E o Coritiba, eu acho que vai ser um sério candidato a disputar a zona de rebaixamento. Eu acho que tem alguns clubes ali do Campeonato Brasileiro que tem condições de ter uma dor de cabeça grande nessa temporada. Dor de cabeça grande. Acho que até clube grande, né? Como eu falei, essa Série A de 2023 vai ser uma das mais disputadas com toda certeza. Mas com toda certeza com sobras. Isso vai ser demonstrado durante o período, durante toda a disputa até dezembro, né, do Brasileirão. Então, isso acho que vai acabar puxando um pouquinho mais para alguns clubes que não conseguiram evoluir dentro do Brasileirão. Alguns times aí que terão alguns problemas, certo? E eu acho que o Coritiba vai ser um desses. Eu acho que o Coritiba com certeza vai ser um desses times, porque o investimento é menor, tem pouquíssimos jogadores que conseguem fazer uma diferença, então não tem aquele jogador de destaque. Estava se mexendo no mercado, mas o conjunto precisa ser mais organizado, precisa ser melhor dentro de campo, e é algo que o Coritiba não vem apresentando, né? Tirando o Aleph Manga, que talvez seja o ponto mais forte na parte técnica, tá? O segundo jogo foi esse jogo de domingo, né? Junto no mesmo horário, inclusive, Corinthians e Cruzeiro. Aí a casa por pouco não desandou de vez, né? Por pouco a situação não foi ladeira. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, né? Teve algumas mudanças, a entrada do Barleta como titular, o Bidu como titular. O Cruzeiro com uma trinca de meio campo com Richard, Vital e Ramiro. Tinha o Gilberto no ataque, o Wesley na ponta, o Rafael Cabral no gol. É um time que ainda está em processo de formação, conseguiu a sua promoção aí no Campeonato Brasileiro, mas eu vejo também como um time que vai estar ali, brigando ali na parte de baixo. Não vejo como, a não ser que me surpreenda muito, sendo muito sincero, eu não vejo a equipe do Cruzeiro brigando lá na parte de cima para quem sabe conseguir um título, para brigar por uma Libertadores nessa temporada. Não, eu acho que ainda vem de um processo longo aí para ter uma dor de cabeça, pro Ronaldo analisar melhor, né? Porque é um time que não tem grandes valores, né? Não tem grandes valores, ainda precisa se mexer bastante no mercado. E tem a chegada do Pepa também, né? O treinador que foi agora não é o Peppa Pig, mas é um treinador português que precisa demonstrar ainda. Acabou de chegar, então é um processo de adaptação, tudo mais. É um treinador que não fez um grande trabalho de destaque e também seria uma grande aposta aí do Cruzeiro, né? Isso é normal. Mas o jogo em si foi muito fraco. O Cruzeiro levou algum perigo. O Vasco faz o segundo gol aí com o Gabriel Peck. O Cruzeiro levou um perigo, principalmente na bola aérea. O Corinthians na bola aérea tem sido uma tortura, né? Mas o Corinthians dava espaço no primeiro tempo para o Cruzeiro chegar. Não tinha tanta intensidade. Ó, o Ícaro diminuindo pro time reserva da equipe do Vasco. Tá 2-1 aí pra equipe titular. Aí você vê que a situação é um pouco diferente, né? A equipe do Corinthians, ela fez um jogo horroroso na quinta-feira, né? Na quarta-feira, desculpa, na Copa do Brasil. E aí você vai pro Campeonato Brasileiro esperando que dentro de casa a situação mude. Que os jogadores entrem com sangue nos olhos, com muita vontade e consiga aí pelo menos demonstrar um bom futebol. Mas longe disso. O Aureliano, 3 a 5 semanas. Meu pai do céu. Foi bem longe disso. O Corinthians parecia perdido, né, dentro de campo. É um time que não sabia o que fazer com a bola no pé.
demorava para poder criar, dependia de uma jogada individual, aquelas chegadas na linha de fundo de um Fagner, e é um time bem cru mesmo. É um time que tem tido muita dificuldade com a posse de bola, não sabe criar, né? Não sabe criar. Então isso acaba impactando diretamente. Porque a expectativa sempre é muito grande. E é algo que o Corinthians não vem conseguindo fazer, né? Principalmente com a saída do Renato Augusto, você tem um time que... E aí? Sabe o que tem que fazer com a bola? Parece que é muito dependente. Apesar de ter feito um ótimo segundo tempo, bom segundo tempo, contra a equipe do Liverpool lá na Libertadores, não foi lá essas coisas, né, depois. E isso acaba deixando o torcedor enfurecido, porque a expectativa é muito positiva e tem uma sequência muito pesada agora, né? A sequência do Corinthians é o Argentino Júnior agora na quarta-feira, o Corinthians pega Goiás fora de casa, volta para pegar o Remo, aí tem um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, então é uma sequência para definir muita coisa pro Corinthians na temporada. E também, né, pro senhor Lázaro, que mais uma vez, ele teve ali, o Juliano acabou saindo machucado, colocou o Matheus Vargas brilhantemente, né, não sei, a luz instaurou ali, mas demorou, né? Demorou para poder fazer isso, para poder colocar o Matheus Vargas, porque para mim é o substituto imediato da equipe do Renato Augusto pro Corinthians, e foi o Matheus Araújo. E foi isso que aconteceu, né? A entrada dele deu uma dinâmica pro Corinthians, o Corinthians conseguiu jogar mais, teve mais troca de passe, e ele foi lá, fez o seu gol. Roger Guedes fez o segundo, e aí o Corinthians tomou um gol ali na bola aérea no finalzinho do jogo, 2-1. O Corinthians começa com os 3 pontos, entra um pouquinho na situação que eu falei ali do Flamengo, né? Você ganha, não convence, o Flamengo até que venceu bem, mas o Corinthians não convence, e aí vai jogar contra o Argentino Júnior na Libertadores na quarta-feira. Um pouquinho mais pesado, precisa de muita concentração, vamos ver que o Lázaro vai montar. Mas é bom começar com o pé direito, né? No Campeonato Brasileiro, ganharam dentro de casa, isso favorece, obviamente, né? Ninguém é besta. E claro, o efeito acaba surtindo no futuro. Mas o futebol precisa ser melhor. Você vem em uma sequência muito pesada, com certeza, uma sequência muito pesada para poder enfrentar, e aí uma equipe forte que já demonstrou que vai lutar sim para a sua vaga aí no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, vai disputar essa vaga com o Corinthians, com o Del Valle. Então, se o Corinthians consegue ganhar agora, consegue ganhar mais confiança, né? Também para o restante da temporada, e dar um respiro pro Lázaro. Mas dentro de campo é uma equipe que desaprendeu, não sabe o que tem que fazer com a bola. Muitos jogadores, inclusive, cobrança em cima do Juliano, porque o Juliano não é um bem armador. Você tem o Yuri Alberto, que também não está numa fase tão interessante. A defesa, Fagner, o meio campo. Então essa tomada de decisão de você colocar o Fausto Vera ou o Rony, então parece ter acertado agora com deixar o Fausto Vera no meio campo, ter o Cantillo entrando bem. Então é uma disputa, uma dor de cabeça que o Lázaro vai ter, e a tomada de decisão dele pode render para o futuro dele também, tá? Para finalizar a rodada do Campeonato Brasileiro, essa estreia, Grêmio e Santos e Grêmio. Grêmio conseguiu fazer a sua vitória 1-0, gol do João Pedro. Aliás, Vasco e Oeste estão jogando pela Taça Brasil, que é a Copa do Brasil aqui, tá? Primeira fase. O Vasco acaba de abrir o placar aí na partida. Bom começo do Vasco, também invicto, hein? Pedro Raul, artilheiro, matador. Gira a camisa do Vascudo, porque ele vem pra aprontar nessa temporada aqui no nosso Futebol Manager. E o Grêmio conseguiu uma vitória, poderia até ser um pouquinho mais tranquila, né? Se o Suárez tivesse feito o pênalti. O Suárez não sabe bater pênalti, né? Nossa senhora, tá entre um dos piores batedores dessa temporada, com toda certeza. Dá pra competir ali com o Fagner. Mas bateu muito mal, cobrou um tiro de meta. Meu Deus do céu, que tristeza.
que tristeza, ali foi ele bater no pênalti. Mas o Grêmio foi lá, foi mais eficiente, ele deu alguns sustos e o João Pedro conseguiu fazer seu gol. Acho que é uma equipe ainda que precisa demonstrar mais coisas dentro de campo, tem capacidade para isso, tem alguns bons valores dentro de campo, mas um Campeonato Brasileiro da Série A vai exigir mais da equipe do Grêmio. E o Santos apresentou uma melhora, né? Até ouvi uma live ali do Guilherme Lesnock, setorista do Santos, e ele comentando sobre isso, questão da melhora. O Santos apresentou alguns bons valores na partida de ontem, mas a temporada pede muito pro Santos, porque o Santos tá disputando outros torneios, né? Mais um gol do Pedro Raul. Matador, segura, tá? Segura meu 9. Vou contratar centroavante nada. Você é louco, pra quê? Vai jogar todos os jogos também, não pode cansar, tá? Isso, o Santos, a temporada vai cobrar muito. A qualidade dentro de campo, a eliminação precoce no Campeonato Paulista. Claro, você tem uma Sul-Americana pra tá jogando, tem uma Copa do Brasil, então o Santos tá em 3 competições, querendo ou não, mas o futebol dentro de campo precisa melhorar. E isso talvez cobre muito da equipe santista durante a temporada. O presidente prometeu alguns bons reforços, vamos ver, né, se não é só nas coletivas, né? A equipe precisa ter essa evolução. O Odair tá ganhando um respaldo para isso, né? Porque a pressão era muito grande para poder demitir o Odair, mas é um time que ainda precisa crescer e ainda não conseguiu fazer isso nessa temporada, né? Então é isso, pessoal. A gente terminou aqui nossa análise, nosso bate-papo. Falando de Campeonato Brasileiro, essa primeira rodada do Brasileirão, eu vou trazer bastante coisa. Mais um gol do Capasso. Nossa, virou goleada, hein, pessoal? É o Vascudo. E é isso então, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça, logicamente, deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E aí, claro, a gente vai trazendo bastante desses conteúdos aqui. Belezinha? Até mais!